Deixou de ser um ex-agricultor, passava dificuldade na roça, para ser um cara hoje que... Porque a gente falou de faturamento, né? E eu sei que muita gente acaba levando esse número pro lado pejorativo. Sim. Mas não estão vendo uma pessoa gerar mais de 150 empregos entre diretos e indiretos. Então, é muito... Porque o dinheiro, né, Lau? Eu sempre acreditei, dinheiro é só consequência. Só. Dinheiro é ferramenta de troca, dinheiro é energia e dinheiro é consequência de um trabalho desse que emprega tanta gente, que deixa tanta gente satisfeita. Com certeza. A gente não pode focar em dinheiro, né? Dinheiro não pode ser nosso Deus, não. Deus Exato. nós temos lá no céu que Exatamente. cuida de nós, né? Então é isso. Tem que focar nas pessoas mesmo, né? O dinheiro é consequência do nosso trabalho. É isso aí. E amor ao dinheiro é pecado. É. A gente tem que usar o dinheiro e amar as pessoas. Quem me conhece sabe que eu não dou bola. E parece que se você não dá bola para o dinheiro, aí que ele aparece na tua mão. A gente falava Vem da isso. onde a gente não imagina que ia vir, vem. Eu falava isso agora há pouco. Quem corre atrás do dinheiro, o dinheiro corre da pessoa. E quem tem dinheiro, quem poupa, quem coloca dinheiro em mais negócios, parece que o dinheiro aí sim corre atrás dessa pessoa, que eu vejo lá no dia a dia, até o seu caso. Hoje em dia você tem que dizer assim: não, esse negócio aqui não, turma. Não, esse eu não, esse sinto muito, mas eu não vou entrar. Ou, em alguns casos, você até dispensa negócio onde você já era sócio na intenção de preservar a sua energia e focar ela em negócios. Hoje vários negócios eu já tive que falar não, né? Não é poucos, não. Que se eu fosse aceitar todos os negócios, eu ia ficar louco, né? Muita coisa, a gente não dá conta, né? Legal. Para isso tem que ter uma equipe, né? Senão você não consegue Aham, fazer girar todos esses negócios, né? Eu sozinho não toco nada, né? Se não tiver uma base para me ajudar, certeza. cara, não tem como. Porque é muitas pessoas envolvidas nisso. É muitas. Aí você pega um cozinheiro, um churrasqueiro, cominha, garçom, é o que limpa a casa, é o que cuida, é o pessoal da nutrição que a gente tem, né? Que faz um trabalho fantástico nas casas, né? Manobrista. Manobrista, que é quando chega. Então, tudo, cara, é um montante, não é eu, não é o outro. Claro que a gente dá a direção, né? Que a gente dá a direção que a gente recebe de Deus, eu sempre falo, porque tem coisas que eu não tenho estudo. Estudo segundo grau hoje não é mais estudo. Então, como é que você consegue? Muitos falam, como é que você consegue tocar tudo isso? Eu falo, não é eu, é Deus. Eu sempre falo, porque realmente eu tenho muita fé. E acredito que tem que ter trabalho no meio junto. Não tem Claro. como a gente ter. Mas se você não tiver fé e coragem, você não faz nada. Você parou de estudar no segundo grau. Segundo grau. Que no Acabei o caso segundo grau só. seria o colegial. Colegial. Faculdade, essas coisas. Não tive oportunidade de fazer, não. Na época, nós não tinha condições, né? Tinha que escolher, né? Tinha que Ou escolher. estudar, ou... A verdade, acho que não. No seu caso, não tinha Não escolha tinha escolha, porque eu tive que trabalhar. para ajudar Não em tinha casa. jeito, né? Pra me manter. E aí, poderia até ter feito faculdade, mas assim, era muito difícil, muito difícil. Eu não tinha condições de ir, não tinha jeito, não tinha na cidade, tinha que ir pra outra cidade. E aí, cara, não teve como fazer, mas a vida foi uma faculdade. Com certeza. Me fala uma coisa, o que te motiva a continuar crescendo, a continuar expandindo? De onde você tira essa A energia energia, de... essa energia vem de Deus. Isso eu não tenho dúvida. E da minha família. E sempre tem que ser colocado, né? Deus em primeiro, família em segundo, trabalho em terceiro. Essa é a ordem. Muitas vezes a gente pula um pouquinho ali, põe o trabalho na frente, coisa, mas tem que ser. Agora, por exemplo, eu tô me organizando, eu tô conseguindo folgar, tô dando mais valor para as coisas importantes, porque dinheiro não é tudo, né? Com certeza. E então, esse foco da gente querer crescer é para ajudar, eu é para ajudar as pessoas. Não tem Gerar outro. mais emprego, É ajudar quem tá trazer mais comigo, trazer mais. trazer o resto dos familiares que sobraram lá na sua cidade. Não vai ser fácil, mas se alguns quiserem vir, a gente traz, né? Eu sei que é uma história lá do começo, eu me lembro agora. O seu pai faleceu, você tinha 4 anos. 4 anos. E sua mãe? A mãe graças a Deus, é viva até É hoje. viva até hoje. É 81 anos. Então deu tempo dela ver toda essa evolução. A mãe, então, para nós é tudo, né? Porque ela foi pai, mãe, ela criou, ela educou nós, né? Então ela sofreu muito para fazer isso, né? Você imagina, na roça, quase sem dinheiro,
com meio salário mínimo para sustentar. E aí os irmãos mais velhos que ajudavam a cuidar de nós. Né? Seu pai faleceu cedo, né, Lô? Falei, os seus Quantos anos ele tinha? 39 anos. A minha idade hoje, 38. Foi cedo, Muito deu um novo. ataque, ele morreu de ataque. Muito novo. Isso. Cada um de nós tem um dia, não tem jeito, É né? verdade. A gente dá pra se cuidar, né, Lô? Dá pra, aos Dá. poucos, que nem você tá falando, tirar um pouco o pé, equilibrar um pouco a vida. Porque a minha vida hoje... A vida tem alguns desequilíbrios. Para muitos que pensam em empreender, tem que saber que ele não vai ter mais uma vida de empregado. Isso tem que ser uma coisa que a pessoa pense, porque é bom. Você ajuda muita gente. Você vive uma vida diferente, mas você também não vive do outro lado. Você vive para trabalhar a maioria do tempo, porque você tá de férias lá, você pegou 5 dias, por exemplo, que eu peguei esses dias, tu tem que estar respondendo, você tem que estar pagando contas, você tem que estar fazendo as coisas, então você não para completamente, né? Você consegue fazer, hoje, graças a Deus, a tecnologia, você consegue trabalhar de onde você tá, mas você vai ter que trabalhar, né? É muito difícil. Ou pessoas que já são grandes, empresas grandes, que já têm uma estrutura que não precisa estar mais trabalhando dentro do dia a dia, mas pra gente que é pequeno, a gente precisa estar no dia a dia, não tem jeito, né? Fala uma coisa, nessa jornada empreendedora, tem algum grande erro? Tem alguma coisa que você faria diferente de quando você começou a empreender até hoje? Então, cara, é muito difícil da gente falar, porque erros vai vir, né? E erros que nem, por exemplo, eu hoje, eu cuidaria quem que eu pegaria em sociedade. Porque às vezes a gente se empolga na hora, tá? Todo mundo gosta, então vamos lá, mas depois quando você começa, Meu sal, não aí é? você vai conhecer a pessoa, que nem um casamento. E muitas vezes dá errado. Mas não porque a pessoa é ruim ou é boa, não, porque aquilo é o jeito dele. Então eu tinha que ter conhecido melhor antes de entrar num negócio, antes de pôr. Porque daí não precisava estar quebrando a sociedade, você não precisa estar sofrendo. Então, o que eu cuidaria hoje, se eu fosse estar começando, cuidar com quem que eu vou estar. Porque muitas vezes não dá certo e daí os dois lados sofrem, não é um. Eu não vou dizer que eu sou, não, muito pelo contrário. Toda pessoa envolvida, ela tem um choque. É que nem um casamento, quando se desfaz, ele quebra os vínculos, né? Só que aí tem filho, tem família, tem bens, tem um monte de coisa que envolve. Então, é na vida nossa de empresário. Então, o grande erro, né? Não vou dizer um erro, né? Porque, como você disse, aprende com os erros, mas é escolher bem os sócios, é escolher bem quem quer estar contigo. Assim como escolher bem a esposa, né? Escolher o sócio ou a esposa, porque depois fica ruim de separar. Vamos dizer assim, não que eu vou lá, erremos, não. Talvez eu faria de novo, mas de maneiras diferentes desde o início. Talvez no meio, quando você começa a fazer um negócio, você tem que estar. Muitas vezes a gente dá muito espaço e depois você quer entrar e não dá mais tempo. E aí é onde dá o zero. Então, vamos dizer assim, talvez não é nem culpa do outro, é culpa minha mesmo, mas eu pensaria 3 vezes. Hoje, a gente vai montar negócio, vamos montar um negócio ou outro. É difícil de você estar botando muita gente ainda. Mesmo que eu tenho bastante sócio e consigo lidar com todos. Graças a Deus eu não tenho muito problema. Mas assim, tem que pensar, porque muitos eu não consigo estar junto, né? Me fala uma coisa. Para quem tem esse sonho de empreender, né? A gente já está se encaminhando aqui para a parte final, mas que conselho você daria para essa turma que tem o sonho de empreender, mas que também vai passar por essas dificuldades? Se você puder dar um conselho para essa turma, o que você diria? Eu diria, você que quer realmente empreender, tem que ir, tem que acreditar. Tu tem que ter fé e lutar. Só que vai com os pés no chão. Calcula tudo certinho, o que você vai fazer, como vai fazer. Analisa o que você não conhece, procura estudar. Estuda sobre. Eu tive que estudar sobre carne, eu tive que estudar sobre o meu negócio. No começo, eu até entrei meio de coisa, mas eu já tinha estudado para trás, eu tinha aprendido. Eu trabalhei anos e anos no mesmo negócio. Então, e é uma diferença gigante você ser gerente, empregado, do que você passar a ser dono, porque daí a tua responsabilidade. Quando eu era gerente, eu saía e ali eu não tinha mais responsabilidade, eu pegava um mês de férias, tudo tranquilo. Agora não. Então a responsabilidade é sua. Se der um problema, é seu. Então você vai, acredita, tem que acreditar. Porque senão nós não teria pessoas novas no mercado. Tem condições. Dá certo, você viu que deu certo, o nosso negócio deu certo. Por um motivo ou outro, a gente errou, mas nisso a gente foi acertando e dá certo. Então, acredite, porém, com os pés no chão.
Veja se você tem a quantidade de dinheiro suficiente, ou aonde você vai tirar esse investimento, se vai ser, se você vai conseguir pagar com esse investimento. Então, tem que ser calculado, ainda mais no mundo que nós vivemos hoje. Eu costumo falar para as pessoas, né, Lau, que uma boa reserva de emergência ajuda a empreender. Eu vejo assim, né? No seu caso, o dinheiro que você tinha, você colocou. Hoje é um case de sucesso. Mas tem muita gente que começa com zero. Porque assim, eu acho que eu tenho para mim, Deus já deixou escrito toda a prosperidade de bênçãos que nós temos direito. E nós somos filhos de Deus. Pronto, só por isso nós já temos direito à prosperidade. Mas ele não desce para fazer a nossa parte. Nós temos que fazer. Ele não vem aqui para fazer a sua parte e a minha. Então eu costumo dizer que a falta de coragem de empreender, muitas vezes, ela é por uma falta de uma reserva de emergência, de um planejamento financeiro. Não é assim também, né? Ficar eternamente estudando para depois montar, porque aí passou o tempo, o ônibus passou, né? Como você deu o exemplo aqui, e aí acabou, não dá mais tempo de subir. Então tem que ter esse meio termo entre planejar e executar, mas também não pode começar de qualquer maneira, porque sofre o empreendedor, sofre a família e muitas vezes morre uma grande ideia que estava nascendo de negócio. Você quer deixar uma mensagem final para a turma? Você já deixou o conselho para a turma empreender? Já contou essa história que mesmo te conhecendo, tinha muita coisa que eu não sabia. Mas se quiser deixar uma mensagem final para a turma, a gente está chegando no fim. Então, eu queria dizer assim, acredite, porque assim, Deus, ele é acima de nós, sempre. Sempre. Mas se você acreditar nele, ter fé e buscar, você alcança. Mas busque, faça a sua parte. Não deixe que os outros vão vir te mandar ou fazer. Não, faça a sua parte. Faça com gosto, faça com amor. Nunca deixe fazer as coisas com amor, porque o amor tempera. O amor faz as coisas engrandecer. Então, vá em frente, cara. Não desista, que você vai conseguir também. Não tenha inveja de ninguém, não tenha... não se baseie, o outro tem, deixa o outro com ele. Lute pelo que você quer. Se você lutar, você vai conseguir. Se não conseguir hoje, você vai conseguir amanhã. Não desista. O negócio é não desistir. Eu só venci porque eu não desisti. Eu tive vários vencidos, eu não desisti. Eu não tropiquei na primeira, caí e levantei. Então, não desista. A vida, né, Lau, ela não resiste às pessoas que não desistem. Não. É verdade. É isso. É fazer até dar certo e não fazer para ver se dá certo. Nós estamos numa geração que faz para ver se vai dar certo. E tem medo, né? E a sua história mostra que você fez até dar certo e que essa vida de empreender não foi um mar de rosas. Você passou até mais dificuldade do que seria o normal, né? Principalmente com essa pandemia, depois de ter feito o negócio dar certo. Mas o fato de não ter desistido, hoje você está aqui contando a sua história, motivando as pessoas e certamente inspirando outras pessoas. E feliz. E assim, e eu queria fazer um agradecimento a toda a minha família, a minha esposa, aos meus filhos, e assim, cara, a todos os funcionários, todos os quem me ajudou, fornecedor, que eu tenho muito parceiro, clientes que, nossa, eles torcem por nós, então eu tenho que agradecer todo mundo. Eu não vou falar nome, porque se eu falar nome, vai ser injusto. Eu vou ser injusto e não vou lembrar de todo mundo. Então, eu queria agradecer a todos vocês que torcem por mim, pela minha família, pelos meus negócios, e que estão sempre junto com nós, só agradecer. Só Deus para pagar tudo que vocês fazem por nós. Obrigado. Lau, muito obrigado pela sua participação. Faz tempo que a gente está tentando trazer você aqui para contar essa história inspiradora para as pessoas, e assim, de coração. Obrigado pelo Muito convite. obrigado.